Oi, eu sou o Theory, esse é o Dados Críticos e no vídeo de hoje vou apresentar para vocês o Dungeon Crawl Classics, um sistema de RPG mais conhecido pela sua sigla DCC. Como eu disse, ele é um sistema de RPG muito interessante e com uma pegada única, que vocês vão perceber bem rápido aqui. Mas antes de explicar esse sistema de fato, eu vou pedir para você conferir se você está inscrito aqui no canal e se não tiver, se inscreve para ajudar o canal a crescer cada vez mais e receber vídeos como esse aqui. Lembra também de ativar o sininho para receber os vídeos, nem todo mundo recebe. Mas sem mais enrolação, vamos direto ao vídeo. E eu vou começar falando um pouco da história de como o DCC, esse sistema, surgiu. Mas se você não tem interesse em saber sobre isso, quer saber já sobre o sistema em si, tem aqui no vídeo a marcação de tempo e você pode pular para onde você bem preferir. Então falando um pouco sobre como esse sistema surgiu, ele é feito pela Goodman Games, que é uma empresa, uma editora americana de jogos, e que surgiu mais ou menos ali em 2001, fazendo alguns suplementos para o sistema D20, que foi uma licença gratuita onde os jogos serviam, como suplemento para o D&D 3.0, a terceira edição. E desde o começo, as aventuras e os suplementos que eles faziam tinham uma pegada bastante old school, dos RPGs da velha escola, Desde o jeito como era escrito, as artes, até as aventuras e o suplemento em si. Eles então fizeram uma série de aventuras, de suplementos ali, que ficou muito conhecida, muito popular. E essa série se chamava Dungeon Crawl Classics, começando ali em 2003. Reconheceram o nome? Esse nome basicamente significa os clássicos da exploração de masmorras. E eles tentavam trazer uma espécie de clima de perigo, bem mortal nessas aventuras, nesses suplementos. Isso tudo fazia parte de um movimento que estava começando a surgir nessa época, que era o movimento OSR, que é do Old School Renaissance. E esse movimento ele buscava, e ainda busca até hoje, criar coisas novas baseadas no estilo de jogo que acontecia antigamente na velha escola, no Old School. E que naquela época ele estava sendo deixado um pouco de lado pelas empresas maiores, mais grandes assim. Então essas aventuras elas começaram a fazer bastante sucesso, principalmente por esse povo que queria ter esse clima do Old School de volta, Essa série de aventuras fez tanto, mas tanto sucesso que eles decidiram criar o próprio RPG deles, o DCC RPG, para trazer esse clima até nas próprias regras. E é basicamente essa a origem do sistema. Então falando propriamente aqui do sistema de regras, ele é um RPG baseado no dado D20, que é esse dado aqui de 20 lados, que a maioria dos RPGs usa, e ele geralmente vai usar a rolagem do D20 para fazer muitas coisas. Isso facilita bastante para quem já é acostumado com outros jogos desse tipo, como os D&Ds a partir da terceira edição, Pathfinder, Tormenta. Mas apesar dele ter algumas coisas parecidas, ele tem outras regras e outras coisas que são únicas e eu vou explicar depois. Mas antes vamos falar do que é parecido, Então entre as semelhanças desse sistema e dos outros, a gente vai ter, por exemplo, as rolagens críticas, com o 20 sendo um sucesso automático e uma falha automática. A gente também vai ter aqui uma classe de armadura, a defesa do personagem, ascendente, ou seja, quanto maior essa classe de armadura, melhor e mais protegido aquele personagem está. Ele também vai utilizar atributos para representar as capacidades do personagem, apesar deles terem nomes diferentes, alguns são bem parecidos com o que a gente já conhece. Mas apesar desse sistema ter várias semelhanças, tem coisas nele que são únicas do DCC, como eu já disse, para tentar trazer esse clima, Porque o DCC ele busca expressar nas regras, nas aventuras, um estilo de jogo e um estilo de aventura que acontece na literatura que deu origem ao primeiro RPG. Essa literatura, esses livros que deram origem ao RPG, a gente consegue encontrar eles numa lista muito famosa conhecida como Apêndice N, que foi escrita pelo próprio Gary Gygax, que é um dos co-criadores do D&D. Esse Apêndice N é uma lista enorme de autores e livros que acabaram inspirando ele nesse processo de criação do D&D. E aí o autor do DCC, o Joseph Goodman, ele estudou toda essa literatura e tentou pegar esse clima e incorporar ele nas regras do DCC. Então, entre algumas coisas únicas, a gente vai ter, por exemplo, dados estranhos e a cadeia de dados, que a gente chama. O jogo ele tenta passar pra gente como deve ter sido a primeira vez que você pegou um dado de RPG, aqueles dados com vários lados, Não sei se você se lembra, mas é uma sensação estranha e ele tenta passar isso trazendo dados estranhos que a gente não está acostumado a jogar. Por isso o jogo vai usar dados que a gente geralmente não vê em outros RPGs, como D16, D24, D30. E a gente aqui tem um negócio que se chama cadeia de dados. Nós não vamos ter as vantagens e desvantagens que a gente tem na quinta edição do D&D, por exemplo. Então quando seu personagem tiver uma vantagem sobre alguma coisa, você vai avançar um dado nessa cadeia de dados, que é basicamente uma ordem ali do que é melhor para o pior. E quando você tiver uma desvantagem, e o jogo te disser isso, você vai diminuir um dado nessa cadeia. É super simples. Outra coisa aqui que é diferente também é que as classes e raças elas vão ser unidas numa coisa só. Então, ou você é um mago, e portanto humano, ou guerreiro e portanto humano, ou você é um anão, halfling, elfo, e vai ter coisas únicas daquela raça ali, que também é uma classe, tudo junto. A gente vai ter aqui também diversas tabelas com efeitos únicos, tanto para críticos, falhas críticas e acertos críticos, e também para as magias. Até porque a magia aqui dentro desse jogo é uma coisa muito poderosa e também ao mesmo tempo muito perigosa. Os clérigos aqui, eles podem fazer coisas incríveis, mas também podem cair em desaprovação com seus deuses, caso eles façam coisas que os deuses não gostam. Os magos também podem fazer coisas incríveis,
e conjurar uma magia muito mais poderosa do que ele conseguiria para aquele nível, por exemplo. Mas também pode ser que ele conjure a magia errado e tenha um efeito ali que ele não esperava. E esses efeitos podem ser muito divertidos, mas podem ser também desastrosos, dependendo do que aconteça. A gente vai ter aqui também uma possibilidade da gente queimar atributos físicos para melhorar as rolagens de magias no mago, por exemplo. Isso vai ter efeitos físicos mesmo nele, consequências. E aqui a gente vai ter um atributo chamado sorte, que é muito divertido e você pode queimar sua sorte permanentemente para poder tentar melhorar uma rolagem ali específica. E algumas classes ali vão ter benefícios com a sorte, por exemplo, os Halflings, os Ladinos, porque isso traz muito desse clima das aventuras que aconteciam no Apêndice N, né? No geral, o DCC é um sistema bastante simples, até na ficha dele. Não tem muitas coisas, muitas habilidades que você vai precisar decorar, principalmente nos níveis baixos. Isso vai exigir bastante da criatividade do jogador para pensar em soluções inovadoras, coisas ali que não está escrito na ficha e que o jogo vai recompensar bastante, né? Isso é bem permitido, assim, nesse estilo de jogo. Outra coisa que é única no DCC é a criação de personagens. Eu, pelo menos, nunca vi algo semelhante a esse sistema de criar personagens aqui no DCC que a gente chama de funil. Porque em vez de você criar a história do seu personagem e começar com ele no nível 1, você joga a história do seu personagem. Então, basicamente, quando vocês vão criar o personagem, cada jogador vai rolar aleatoriamente os atributos do personagem dele e ele vai criar 4 ou 5 personagens cada jogador. E tudo isso vai ser gerado aleatoriamente, né? Mas você vai escolher o nome do personagem, como interpretar ele, o alinhamento, por exemplo. Essas coisas você acaba escolhendo. Depois de ter gerado esses personagens ali, cada jogador com seus 4 ou 5 personagens ali vai jogar uma aventura de uma one shot numa sessão só. E geralmente essa aventura vai ser bastante mortal. E o objetivo é ver quem sobrevive dali. É usar a criatividade, mesmo sem ter muitos recursos. Então basicamente no final dessa one shot, dentre todos aqueles personagens, o que sobreviverem vão poder ser escolhidos pelos jogadores, tanto faz se era um personagem meu que eu estava jogando, ou se era de outro ali. Vocês vão poder escolher entre eles e escolher uma classe para ele. E aí sim, o jogo começa com o personagem no nível 1. Isso é muito divertido porque a gente não perde muito tempo criando ficha, a gente passa de fato a jogar desde o início. Além de que eu sinto que dá uma profundidade muito interessante pro personagem, porque em vez de você forçar uma personalidade, motivações e outras coisas, você vive isso e percebe aquilo acontecendo na sua frente. Quando ele chega no nível 1, ele já tem seus objetivos, você já sabe muito bem o que ele deseja, o que ele odeia, porque você viu isso acontecer na sua frente na aventura. Outra coisa que me chama bastante atenção no DCC é como ele lida com o mundo no geral, com o cenário de jogo, com as aventuras. Geralmente esse mundo vai ser muito hostil e desconhecido. E isso quer dizer que nenhum monstro vai ser monstro genérico, sabe? Goblins, orcs, kobolds, todos eles vão ter características únicas. Nenhum goblin vai ser igual ao outro, nenhum orc vai ser igual ao outro. Às vezes vão ter lendas sobre essas criaturas. Muitas vezes eles nem vão chamar essas criaturas pelo nome que a gente conhece como orcs, kobolds. Vão ter um nome diferente específico em cada região. Vão ter lendas, superstições. E isso faz com que você exercitar muito o seu lado de jogador de investigar as coisas, de ter cautela também. Até nos próprios itens mágicos. Aqui eles são muito importantes e únicos também. Cada um vai ter sua personalidade. E não vai ser aquela coisa descartável que simplesmente você pega vários ali para poder usar no seu personagem. Quando você tem um item mágico, ele é realmente muito forte e bastante importante. E vai influenciar bastante na história, né? No jeito que ela funciona e aparece. O jogo ele dá meios pra gente criar mundos assim, criar monstros, itens mágicos dessa forma. Até mesmo nas aventuras eles trazem isso, né? E é uma coisa que o DCC é muito bem conhecido pelas suas aventuras, né, únicas. Você vai ter desde as aventuras ali que é explorar uma masmorra até aventuras onde você visita outros planos, outros planetas. Ele tem um clima muito psicodélico, assim, na arte e no jeito de apresentar as coisas. Isso é muito legal porque traz aquela sensação, pelo menos pra mim, de estar jogando RPG pela primeira vez de novo, sabe? É muito bacana isso. O jogo do DCC ele deve sair em português aqui em breve, nesse ano, pela Saguinha Editora, mas já tem as regras básicas traduzidas e gratuitas para caso você queira dar uma lida ali, entender como é que é. Você pode baixar lá no site da Saguinha Editora, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá também tem algumas aventuras para você ler e jogar aí gratuitas também. Caso você queira entender mais como o jogo funciona, ver alguém jogando, eu tô mestrando uma aventura de DCC lá na plataforma roxa e no canal de lives, já tem alguns episódios ali, já jogamos o funil. E ela tá acontecendo toda terça-feira às 20h30. E é uma aventura oficial que eu tô mestrando chamada O Caixão Acorrentado, muito bacana. E tem participação especial de uma galera aí muito bacana que produz conteúdo de RPG também. E além disso, né, se você quiser conhecer mais sobre o DCC, eu queria deixar aqui uma indicação do canal do meu amigo Mestre Kiral. Ele tem vários vídeos com reviews, dicas de jogo e até apresentando os produtos ali para DCC. Eu recomendo bastante o canal dele, que fala também bastante sobre esse movimento OSR, né, de jogos old school. Inclusive já joguei uma aventura com ele lá no cenário que ele criou e desenvolveu, né, o cenário de Zahara. Tem tudo lá no canal dele, vou deixar o link aqui na descrição também. Então eu espero que esse vídeo tenha servido para te apresentar aí o DCC. E se ele te deixou com vontade de jogar, atingir meu objetivo, chega lá no canal de lives para ver a gente jogando.
deixe seu comentário e deixe aqui embaixo também suas dúvidas, porque ajuda bastante no engajamento do vídeo ele ser indicado para outras pessoas. Caso você queira conversar sobre o jogo, tem aqui o nosso Discord da comunidade, onde todo mundo se reúne e tem uma galera muito bacana por lá. Deixe seu like se você gostou, se inscreve no canal, passa para outras pessoas, porque isso ajuda cada vez mais a incentivar mesmo a produzir esse conteúdo aqui para vocês. Vou deixar outros 2 vídeos aqui no final para você assistir e eu vejo você no próximo vídeo aqui do Dados Críticos.